Bom, então só para contextualizar o pessoal, o Lancet acabou de sair no comecinho de janeiro de 2025, um novo consenso, né? Então, em que ele propõe novos critérios, além do IMC, para a gente poder falar sobre obesidade. E ele põe algumas outras condições, né? Como pré-obesidade, obesidade clínica, enfim. Vamos entender isso melhor. Mas antes disso, queria saber do Ícaro. Ícaro, como que é até 2024, dezembro de 2024, como que a gente levava o diagnóstico de obesidade? Se a gente falava muito de MC, era só MC ou a gente tá comendo bola de uma outra coisa? Como que a gente fazia esse diagnóstico aí na endócrino? Perfeito, Zé Roberto. Então, os caras tiveram um grande desafio quando escreveram aí essa sugestão de mudança para diagnóstico de obesidade, para uma nova classificação de obesidade. Não é à toa que a gente tem um documento com mais de 40 páginas. E aqui a gente tem também um desafio que é tentar trazer isso de forma o mais objetiva possível. Mas falando um pouco sobre o diagnóstico de obesidade, porque isso é importantíssimo para que a gente entenda a discussão que é levantada nesse artigo. Atualmente, como é que a gente define obesidade? Simplesmente baseado no IMC. E isso vale para a prática clínica e vale também para os estudos científicos. A gente usa o índice de massa corpórea, peso dividido por altura ao quadrado, um IMC a partir de 30, diagnostica esse paciente como sendo portador de obesidade, 30 a 34,9 é obesidade grau 1, 35 a 39,9 grau 2, a partir de 40, uma obesidade grau 3. Se a gente tem um IMC menor que 30, mas que está ali entre 25 e 29,9, seria sobrepeso. De 18,5 a 24,9 o paciente é eutrófico e abaixo de 18,5 o paciente está como desnutrido ou baixo peso. Claro que isso tem inúmeras limitações, como a gente vai falar já já, tanto é que na prática, para complementar essa avaliação de obesidade, a gente usa também a circunferência abdominal para definir se esse paciente tem uma obesidade centrípeta. Então, é assim que a gente define hoje a obesidade. E apesar das limitações, o IMC ele tem também pontos positivos. Um IMC maior, um aumento de 5 pontos no IMC a partir de 25, está associado com um maior risco de mortalidade geral de 29%. Então, tem limitações, como a gente vai falar daqui a pouco, mas ainda é uma forma simples e prática para dar diagnóstico de obesidade. Então a gente tinha o diagnóstico através do IMC e podemos entender que a circunferência abdominal, relação cintura-quadril, que são coisas que a gente até usa, talvez o endócrino com certeza mais do que a gente na cardio, mas usa no consultório como um a mais, né? Então ele não era um critério diagnóstico, ele usava para a gente entender melhor o risco daquele paciente, entender melhor a distribuição de gordura e ver o risco de outros distúrbios metabólicos associados, né? Isso, como uma ferramenta complementar para ser somada ao IMC.